Olá pessoal, estamos aqui para mais uma edição do Conexão Blendon, conectando pessoas e ideias. Eu sou Paulo Barroso e hoje eu recebo duas grandes feras aqui para conversar com a gente sobre inteligência artificial e coisas que estão acontecendo aí no mercado. Estamos aqui com o Denis Roman, sócio da Blendon, e estamos aqui também com o Thiago Tridas, cientista de dados, que também trabalha aí no desenvolvimento das inteligências artificiais, grande especialista aí também, faz parte do time da Blendon. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, podemos começar aqui parabenizando aí, né, Denis? Novidades aí, agora acabou de começar o doutorado na FGV, oficialmente aí, como é que estão indo essas coisas? Graças à inteligência artificial vai ser um pouco mais fácil. Porque ler a quantidade de paper que precisa ler no mestrado já não foi fácil, no doutorado vai ser um caminhão a mais, mas até para fazer meu projeto de pesquisa, a inteligência artificial ajudou. Consegui fazer na metade do tempo um projeto maior na metade do tempo que eu gastei para fazer o projeto de pesquisa do mestrado. Pô, muito bom. E depois a gente pode, né, quando as coisas estiverem um pouquinho mais avançadas aí no doutorado, a gente pode aprofundar um pouco mais esse tema, né? Mas que eu me lembrei de conversas anteriores, você ia também fazer algumas conexões, né, com inteligência artificial, IFRS. Sim. A gente vai discutir como é que a ferramenta ajuda com todo esse nosso desafio que vem pela frente. Bom, eu queria começar esse papo de hoje, né? Faz acho que uns 3 meses, 4 talvez, que a gente não toca um pouco nesse tema, né? E eu lembro acho que final de junho, mais ou menos, né, teve um encontro de relações com investidores, e aquele momento foi um momento em que a Blendon lançou, né, justamente o Blendon GPT, que foi a primeira, vamos dizer, a primeira solução de inteligência artificial focada exclusivamente em ESG no Brasil, né? Então acho que ali teve um marco assim importante, né? Queria resgatar um pouco aquele momento e conversar um pouquinho com vocês, né, do que aconteceu de lá para cá, o que a Blendon vem evoluindo nesse sentido, né? Então queria até abrir aqui com a pergunta pro Trida, né, para você contar um pouco pra gente, Trida, o que aconteceu de fim de junho para cá. No fim de junho, né, a gente lançou essa primeira versão do modelo generativo. Ele é um modelo específico, basicamente, para algumas tarefas que a gente executa internamente. Análise de balanço, sempre com foco no S1 e S2, né? E de lá para cá, a gente tem medido, né, feito os benchmarks, analisado as respostas desse modelo, a qualidade delas, né? E agora a gente está preparando as bases para lançar a segunda versão desse modelo, no começo, provavelmente ali entre janeiro e fevereiro, uma versão prévia para testes, onde a gente já tem uma expectativa um pouco maior das capacidades desse modelo, né? E a ideia, uma vez que a gente tenha entendido que ele está bom o suficiente, colocar para produção na nossa ferramenta, né? Bacana. E, Denis, como é que tem sido? Eu sei que você conduziu algumas experiências, né, relacionadas ao uso já do Blendon GPT, né? Acho que a gente pode falar até o nome aqui, né? Compartilhar como é que vai ser o nome da ferramenta aí, lançada aí no ano que vem. Vai ser a NAI. NAI. Bom, bacana. Mas as experiências que a gente teve foram muito legais, assim. A gente teve coisas que a gente falou, nossa, o modelo ajuda muito, e alguns momentos que a gente fala, nossa, ainda precisa de muito aprimoramento. Que a grande questão, acho que a inteligência, outro dia até, antes de falar do nosso modelo, vou fazer até uma analogia que eu vi um meme outro dia que era assim, né? A inteligência artificial não vai tomar o seu emprego. Quem vai tomar seu emprego é quem sabe usar melhor a inteligência artificial. Porque o que a gente tem enxergado, assim, a gente consegue analisar a gente vem conseguindo analisar volumes de dados grandes com menor tempo. Só que os modelos ainda, eles estão em treinamento, tem muita questão de aprimoramento. A gente não consegue pegar e falar assim, ó, tá, modelo, resolve para mim e tá aqui pronto um produto para entregar para o cliente. Não dá, ainda. Mas a gente trabalhou com um grupo bem seleto de empresas com destaque no cenário de sustentabilidade nacional. A gente fez
ajudou essas empresas a fazerem algumas perguntas sobre IFRS, analisando alguns aspectos dos seus relatórios de sustentabilidade atual, cruzando com demonstrações financeiras, formulário de referência. E a gente conseguiu ver que saem algumas respostas, em poucos minutos a gente consegue ter algumas respostas básicas que o que acelera muito a análise de dados. Uma das grandes discussões que a gente tem com essa questão toda de IFRS é que hoje, por exemplo, relatório de sustentabilidade. Ah, nossa, minha empresa está atrapalhada, eu não vou conseguir publicar em março. Ah, tudo bem. Publique em setembro, outubro, novembro, dezembro e tudo bem. Com, por exemplo, a resolução CVM 193, que foi alterada pela 219, o teu prazo mais para frente vai ser... Hoje diz que é junto com a demonstração financeira, quando acabar o período voluntário. Primeiro ano até maio, depois junto com a demonstração financeira. Então o relatório referente ao ano de 2026, você tem até maio de 27, o relatório de 27 você tem até março de 28, ou seja, junto com a DF. Se você quiser soltar sua DF em fevereiro, você solta o seu relatório do padrão ISSB, que é a categoria que está lá na CVM hoje, junto. E como é que a gente vai conseguir cortar muito, aumentar a complexidade da análise e reduzir num tempo curto? Não é 100% manual, a gente já entendeu que não dá. E até um dos aspectos que a gente vem discutindo, vem utilizando muito a ferramenta, é para realmente analisar cada vez mais um volume de dados não estruturado e enxergar o contexto. Vou dar um exemplo. A gente tem que discutir muito a tal da materialidade financeira. Materialidade financeira, a gente ainda não tem muitos dados no Brasil publicados de forma super bem organizada. Até hoje no Brasil a gente discutiu sustentabilidade de uma forma muito qualitativa, sem discussão de qual é o tamanho do impacto financeiro. Então, por exemplo, hoje, para enxergar melhor alguns aspectos, a gente vai ter que olhar muito notas explicativas de demonstrações financeiras, vai ter que entrar dentro dos formulários de referência. Só que, por exemplo, imagina que eu sou de um setor, tenho lá 10 pares. Aí eu quero ver quando que um tema, como por exemplo, sei lá, um problema de fornecimento de energia, gerou uma questão específica que foi parar numa nota explicativa na demonstração financeira. Então talvez eu tenha que analisar um volume assim, de 10 anos de DFs para 10 empresas. Aí se você ainda for olhar quarter, aí a gente está falando de 400 demonstrações financeiras para começar a procurar alguns aspectos. Manualmente, impossível. Impossível não, mas custaria muito. O tempo e o esforço começa a tornar isso muito difícil. Com a inteligência artificial, a gente está começando a conseguir tirar esses insights de forma mais rápida, mais automatizada. Então, a gente está indo muito por aí. Mas tem muito chão pela frente ainda de aprimoramento da ferramenta, do modelo. Esse ponto que o Denis levantou, ele é interessante. Você estava perguntando, né? O que a gente tem evoluído. Eu estou pegando um horizonte um pouco maior, né? Os primeiros modelos que a gente fez teste para chegar no Blendon GPT, a gente basicamente estava entendendo analisar o documento como um todo. Então você pega uma DF, analisa ela como um todo. A gente está migrando e especializando mais o modelo dentro da nossa ferramenta, que basicamente, como é que funciona esse modelo na prática, né? Você faz um fine tune desse modelo dentro de alguns aspectos que interessam para a gente e você coloca ele no workflow. Então toda vez que você colocar um balanço ali para analisar, ele tira alguns insights que você precisa e joga isso num segundo workflow, num terceiro workflow, até chegar a carinha final ali da ferramenta. Então o Denis citou o caso de energia. A gente tem evoluído no treinamento de um agente específico para detectar os padrões que nos interessam, tirar os outliers desses dados não estruturados e entregar para um próximo workflow, e daí ele vai adaptando e vai fazendo, né, vai agregando tudo até chegar no insight final. Os próximos modelos tendem a ser muito mais nessa linha. Então eles vão usar um modelo mãe, entre aspas, o GPT-2,
mas eles vão ter pequenos ajustes finos dentro de agentes que detectam em vários documentos diferentes as questões relevantes para a gente sobre energia num determinado aspecto, né? E assim sucessivamente. Então esse é o grande pulo que a gente está dando. Trabalhar com modelos ainda menores, mais específicos, dentro de workflows especializados. Legal. E acho que um ponto que é bem interessante dessa questão do workflow especializado, porque às vezes muita gente fala assim, mas eu já tenho o ChatGPT. ChatGPT é ótimo. O ChatGPT ele é fantástico, só que ele funciona para qualquer coisa. Ele não é um especialista nessas questões. Quando você faz perguntas muito especializadas, se você não trabalha com um modelo extremamente customizado, você vai ter insights muito genéricos. E aí quando a gente usa por mais que eu fale assim, vou usar minha conta, vou assinar uma conta de 100 por mês do GPT. Por mais que eu dê um feedback para ele não vai se modelar a você. Ele precisa de milhões de inputs para poder mudar a trajetória dele. Nesses modelos menores especializados, acho que a gente tem muito mais controle. Eu estava até refletindo um pouco sobre isso, né, enquanto vocês falavam, né, porque, assim, já considerando, falar um pouco da experiência individual minha, né, comecei a ter contato com IA e tudo mais, testei algumas e tal, acabei contratando lá o GPT, né, pago para poder usar um pouco mais, mas assim, o meu uso sempre foi muito ainda linear, né, o que é um uso linear? Você tem ali o ChatGPT, a IA, você faz perguntas, né? Com o tempo você vai aprendendo a fazer uns prompts um pouquinho mais elaborados e tudo mais. E é aquele meio ping-pong, né? Você bate cá, né? E ele devolve. Você bate cá e ele devolve lá. Pelo que eu estou entendendo, né? Do que vocês estão falando aqui, a maneira como a Blendon está construindo, né, a solução dela é uma questão muito mais plural, né? Ela trabalha com agentes diferentes, especializados para atividades diferentes. É uma questão muito, não sei se essa é a melhor definição, multimodal, né? Acho que, Trida, você poderia explicar um pouco mais sobre isso. Exato, mas a gente está tratando multimodal um pouco diferente aqui, tá? Então a gente também tem modelos, não necessariamente os generativos, né? A gente roda alguns modelos, entre aspas, os clássicos de machine learning mais tradicional, vamos chamar assim, mas quando você segrega ele por atividade muito mais específica, você tem alguns ganhos. Primeiro, ele tem um custo melhor, né, um benefício, custo-benefício. Esses modelos são caros para você rodar. Então você tem uma capacidade melhor de rodar esse modelo a um custo menor. Segundo, você elimina, de certa forma, as questões que ainda impedem esses modelos generativos, como o Denis falou. Você pegar um ChatGPT, subir 3 balanços lá e pedir para ele resolver teu problema, né, ele vai voltar, melhor dizendo, com uma resposta mais genérica, e você tem algumas limitações. Janela de contexto, né? A hora que acaba a janela de contexto, ele trunca. O que é uma janela de contexto? Ele tem um limite de token. Quando você dá um input com o teu prompt e o que ele te retorna, mais o documento que ele está levando em contexto, um número fixo que tem aumentado, mas ainda não é o suficiente para que você analise uma quantidade absurda de documentos numa única conversa, numa única chamada, num input que você faz com o teu prompt. Quando você quebra em tarefas menores, você consegue controlar melhor se esse modelo vai alucinar ou não. A janela de contexto que você usa especificamente para aquela questão, por exemplo, de energia. Então você tem respostas melhores. E aí no final do fluxo, como eu disse, a gente agrega tudo e roda o modelo mãe, né, que aí ele usa tudo aquilo como contexto para uma resposta mais tradicional, como você enxergaria no ChatGPT. Então a gente está tratando multimodal com modelos não necessariamente generativos, né, o melhor modelo para aquela tarefa. Então você pode ter um modelo generativo para analisar e extrair padrão de um texto. Você pode ter um modelo clássico de regressão, por exemplo, para fazer uma análise no balanço. Você pode classificar uma conta com modelo de árvore. E no final, você tem nesse workflow um contexto mais amplo, onde o modelo generativo maior interpreta aquele contexto, com base na pergunta que o Denis mandou, por exemplo, e te retorna uma resposta mais fidedigna e com alguns insights que você não teria no ChatGPT tradicional. Legal, Trida, bacana aí essa questão que você está compartilhando com a gente, né? Então, assim, resumindo de uma maneira um pouco mais simplificada, né, para quem não tem tanto contato assim com o IA e com esse movimento aí que está acontecendo agora, basicamente,
vocês têm vários agentes especializados, cada um para uma tarefa, né? E eles são construídos dentro de uma lógica própria que faz com que eles sejam ultra especializados numa rotina ou numa tarefa que eles vão executar. E aí esses agentes eles conseguem conversar entre si ou, enfim, entrar num fluxo para que eles consigam realizar uma tarefa maior concatenada aí. Porque a ideia no final é entregar um contexto melhor para o modelo que a gente chama de orquestrador aqui, que aí sim uma LLM um pouco maior, né, um modelo ChatGPT ao estilo ChatGPT maior, que usa todos esses inputs como contexto para entregar o output para o nosso consultor trabalhar. Esse é o pulo do gato, né? Imagina assim que, fazendo um paralelo aqui de uma maneira simplificada, né? O ChatGPT ele é muito bom, ele trata de vários assuntos, mas é uma IA que, vamos dizer, ela faz um pouco de tudo, mas ela não é super especializada em nada. Ampla, né? Ela tem um horizonte muito amplo, mas com pouca profundidade. No caso da Blendon, a gente trabalha isso de uma outra forma, né? Ou seja, o horizonte ele é menor, mas é muito mais denso, muito mais profundo, com uma capacidade analítica, né? Tanto do ponto de vista qualitativo quanto quantitativo, bem diferente de um ChatGPT. Né? E um aspecto que eu acho que ele faz uma diferença grande para o usuário é o seguinte: o ChatGPT ele vai, assim, obviamente toda inteligência artificial tem uma dependência grande do prompt. Só que no modelo especializado, o usuário pode ser menos... Ele vai precisar... Ele talvez não precise fazer o usuário não precise fazer um prompt tão bom. Que no ChatGPT, para cada coisa que você vai fazer, você tem que dar muito contexto. Para tentar trazer a ferramenta mais para a tua realidade de onde você está. Numa ferramenta mais especializada, essa necessidade é um pouco menor. E no dia a dia, o usuário não tem tempo para ficar ali, quer tirar uma dúvida rápida, você não tem tempo para dar uma super contextualizada no prompt, para falar, olha, suponha que eu sou um técnico de futebol, que eu quero saber não sei o que eu estou pensando no campeonato X, você não tem tempo para ficar construindo uma super estrutura de prompt. No modelo especializado, você já trouxe um pouco desse contexto de quem você é, sobre o que ele tem que responder, e o modelo vai beber também num data lake especializado. Ele não vai beber no mar da internet com 1 milhão de assuntos não tratados. E é por isso que a gente usa esse contexto, né, esse lance do agente, que pra gente, assim, como é que a gente entende um agente? Tem algumas definições, mas tem um cerne comum, que você está ampliando as capacidades de uma LLM, né, do modelo generativo grande. No nosso caso, um agente ele é composto de uma ferramenta ou não, você pode conectar ele a ferramentas secundárias, um CRM, um CMS, tá? Você consegue utilizar a engenharia de prompt já pré-definida, como disse o Denis, para facilitar a vida do nosso consultor, que ele não tem que ficar toda hora escrevendo, alterando, então a gente já embarca o prompt junto com esse agente, né? E por último, você aumenta o contexto com uma técnica que a gente chama de RAG, né? Você vai fazer um retrieve de informação de contexto aumentado. E aí é a questão de bater num data lake, num documento específico, com uma capacidade específica. A gente entende um agente como algo que amplia as capacidades do modelo tradicional. Você tem um modelo, você pode estar vinculado a ferramentas, a uma engenharia de prompt específica para aquele caso, né? E também aumentando o contexto dele, extraindo informações, no caso do data lake, ou especificamente do documento XPTO que seja necessário para aquela tarefa naquele momento. Legal. Assim, mudando um pouquinho de assunto, né? A gente viu aí, acho que 2, 3 dias atrás, no Senado Federal, teve a aprovação do marco regulatório, né, da IA. E não sei o tanto que você está conseguindo acompanhar isso aí, que é bem recente, né, Trida? Queria saber um pouquinho o que está acontecendo, qual a sua visão sobre isso, esse momento do Brasil em relação à inteligência artificial. Então, o Brasil está tentando, né, inserir ali num formato um pouco mais europeu, pelo que a gente está entendendo, né? A gente ainda não tem uma ideia 100% do que vai ser e como a gente vai interagir com isso. Então, o nosso primeiro passo é acompanhar e ver a aprovação total, se vai ter algum tipo de alteração ou não, mas basicamente esse marco eles estão tentando aprovar é muito mais semelhante, como eu falei, ao europeu. Então ele é baseado em riscos. Ele quebra soluções em níveis diferentes de risco
e para cada nível de risco você tem alguns cuidados que você tem que tomar, né? Em alguns casos de risco até mais alto, informar um órgão que eles pretendem criar, pelo que a gente entendeu, para regular, explicar como funciona, aspectos que poderiam prejudicar alguma pessoa, enfim, alguma coisa nessa linha. Então ainda é muito incipiente. Aparentemente é um modelo mais para o lado europeu, né? O modelo americano ele é mais descentralizado. Eles acabaram discutindo ali durante o governo Biden, mas acho que não foi muito adiante. Alguns estados nos Estados Unidos eles estão tomando medidas mais específicas, e no nível federal você tem ali algumas diretrizes para serem seguidas, né? O modelo europeu ele é um pouco mais restritivo, como eu falei, ele é baseado em riscos. E aí você tem alguns modelos, o indiano, que ele é mais flexível, né? E assim por diante. Nosso momento agora é acompanhar e ver o que vai sair dali. E principalmente se vai ter algum tipo de alteração. E só lembrando de um ditado popular, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Tomar cuidado com isso. Porque exatamente. Se você não regula nada, também você pode ficar muito exposto. Se você regula demais, você engessa. Então a gente aí pode tomar cuidado. O lado bom é ter regulação é importante, mas também tomar. O que preocupa se a regulação for extremamente engessada num assunto que é muito volátil, você pode perder velocidade. Matar a inovação, né? Eu vi, assim, pelo que eu andei lendo nos últimos dias, eu vi visões bem antagônicas, assim, em relação a isso, né? Algumas pessoas, alguns analistas e tal, estudiosos, têm uma visão negativa sobre isso, tem um pouco de medo, né, que, vamos dizer, a regulação, ela acabe engessando um pouco essa questão do desenvolvimento tecnológico da IA no Brasil, porque vamos dizer, comparando com alguns outros países, né, alguns outros ambientes, países em que você tenta controlar menos, né, que você dá um pouco mais de espaço, de mais liberdade, você incentiva mais as novas experiências de desenvolvimento. Por outro lado, eu vi pessoas falando que era muito bom para o Brasil se antecipar nessa questão do marco regulatório, meio que organizar um pouco essa questão da IA no Brasil, que isso até iria favorecer novos investimentos tecnológicos no país. Então, não sei, eu vi os dois lados assim dessa coisa. Isso é bem relativo, né? A gente lê também muito de algumas empresas, principalmente as Big Techs, que elas têm tido um grau de maior olhar à distância e precaução em relação a novas tecnologias, por exemplo, na Europa agora, com esse marco aprovado lá, né? Então, tem um cuidado maior em soltar um modelo mais avançado. Se eu não me engano, foi a Apple que segurou um pouco para lançar o Apple Intelligence no mercado europeu. Então, acho que o passo hoje para a gente é aguardar, enxergar um pouco de longe, ver como a coisa vai andar e tentar comparar com outros países. De novo, a gente tem olhado muito o que está acontecendo na Europa, Estados Unidos e Índia, né? E ver como que o marco brasileiro vai se comportar nos próximos meses. Está indo para a Câmara agora, né? Vamos ver se vai ter algum tipo de alteração, se não vai, se volta para o Senado ou não. E aí, a partir daí, entender bem e ver como que a gente se encaixa nisso tudo. Mas nesse aspecto, Paulo, ter o marco... Aí a gente vai ter que discutir se é veneno ou se é veneno ou se é remédio, mas ter o marco é importante, porque você entende qual é a regra do jogo. Aí você vai discutir, eu quero jogar nessa regra ou não quero. Quero jogar nesse mercado ou quero ir para outro. Esse vai ser ter o marco per se é importante, ele é positivo. Ter um marco regulatório é importante. Por quê? Porque quando você sem um ambiente regulatório claro, ainda mais num país que é muito... Eu brinco que o Brasil é a diferença entre civil law e common law. Olha o tamanho da Constituição americana e da brasileira. Aqui é o civil law, aqui você tem regra para tudo. Você tem na vírgula da vírgula da vírgula. Num common law é muito mais pelas práticas e costumes, a sociedade vai se regulando. Aqui a gente é civil law, precisa ter um marco regulatório, porque senão vai ser a festa da judicialização. Cada um que se sentir prejudicado vai lá e assume uma tese diferente e vira uma bagunça, trava tudo. Só que, se a regulação for rígida demais, talvez se invista pouco em desenvolvimento de IA aqui. Pessoa como o Trida falou, né?
vai para a Índia, vai para outros países da Ásia. E aqui no Brasil a gente tem um ponto interessante para IA. Qual é o ponto interessante? A matriz energética brasileira é limpa. E uma das questões de sustentabilidade que a gente pode discutir muito com relação a IA é um consumo de energia intensivo. IA consome muita energia. Então, num país de matriz limpa, quando você usa muito solar, muita energia eólica, é interessante. Você cria um valor agregado para essa energia muito grande. Não é para ligar o ar-condicionado da sua casa, é para você trabalhar em cima de uma. Você usa essa energia para gerar dado, para gerar ciência, para gerar produção. É outra pegada. Então você tem essa conexão. E o marco pode ser super importante para as empresas tomarem a decisão de vou ou não vou. Uma regulação, se a regulação for mal feita, você gera muito não vou. Sim. Até dando uma lida assim no Programa Brasileiro de Inteligência Artificial, é interessante assim, né, ver como o Brasil ele acabou sendo até que ágil nessa questão, né, da IA. E você olha lá no Programa Brasileiro, você já vê por segmentados, por setores. Então, lá na Amazônia tem um projeto para ver como lidar com a questão de IA e os biomas da Amazônia. Na parte de agricultura, utilizar um scan 3D relacionado lá aos gados e tudo mais. É muito bacana. Né? A única coisa que eu fiquei um pouquinho com o pé atrás, assim, que conforme você vai percebendo o tom assim, do Programa Brasileiro, tem uma nuvem assim que você fala, tem uma intenção aqui, talvez de controlar demais isso, né? Mas, enfim, vamos ver como que essas coisas vão acontecer, né? O que a gente sabe é que experiências com outros países que tentaram controlar demais, né? Você vê que as empresas, as Big Techs, acabam levando os seus núcleos de desenvolvimento para outros países, né? Isso aconteceu, acho que lá no Vietnã, Índia e tudo mais, então, né? Esse plano brasileiro é interessante, ele nasce bem interessante. Tem alguns pontos, né, algumas flags vermelhas, como você falou, a questão de nuvem pública, algumas coisas nessa linha de controle maior a se observar, mas o maior interesse dele é que ele quebra, né, soluções empresariais, como você falou, soluções governamentais, questão de infraestrutura e desenvolvimento, né? Que, como o Denis disse, a infraestrutura você não consegue rodar esse ecossistema inteiro. E ele fala muito sobre a questão da educação, principalmente com servidores públicos, né? Eu não tenho os números de cabeça agora, mas ele quebra muito bem esses pilares. Parece uma ideia interessante. Vamos ver se realmente se desenvolve até o final, né? Ele é de 24 a 28, né? O prazo ali de investimento. Vamos acompanhar também. E só fazendo uma comparação, por exemplo, eu vi há uns anos atrás, quando eu estava até fazendo mestrado, na época eu estudei muito blockchain. E foi muito interessante ver muita empresa, entre aspas, idealizada no Brasil, só que você vai olhar, cadê a empresa? Tá na Estônia, tá na Finlândia. O pessoal olhou e falou, por regulação não vou me estabelecer no Brasil, vou me estabelecer em outro canto do mundo. E aí no fim das contas eles estavam operando uma empresa que estava assim, sediada fora, hosteada fora, só que atendendo qual mercado? Brasileiro. Então se você faz um marco regulatório que prejudique isso, você deixa de criar valor. Você deixa de criar valor para o Brasil. Num caso desse, tinha um monte de empresa gerando. Onde estava o faturamento da empresa? Lá na Estônia. Então, toma cuidado para isso não acontecer de novo. Essa é a nossa grande esperança com relação a esse assunto. Bom, a gente vai caminhando aqui para o fim, né? Então, eu queria fazer uma última pergunta aí para cada um de vocês. Trida, né? Você, cara, um super expert aí em inteligência artificial. Queria que você fechasse assim falando de uma maneira geral, né, o que aconteceu nos últimos meses da IA e o que a gente pode esperar aí pela frente. De uma forma geral, principalmente no segundo semestre, a gente está naquela discussão da qualidade dos modelos de nova geração. Se esperava, em teoria, uma qualidade maior, né, uma evolução, acho que é melhor dizer dessa forma, maior. Exemplo, a evolução que você teve do GPT-2 para o GPT-3, do GPT-3 para o GPT-4. Tem alguns papers, inclusive, dizendo que essa mesma taxa de evolução não está acontecendo com os novos modelos. Em contrapartida, principalmente as empresas que desenham e treinam esses modelos como o OpenAI, elas têm dito que o foco maior agora estão em modelos que consigam raciocinar, aqui eu estou colocando entre aspas para não gerar muito debate,
mas em teoria são modelos que eles conseguem, antes de te responder, né, sair predizendo o próximo token, eles perdem um tempo a mais, gerando uma série de caminhos de respostas, né, que ele aparece ali, principalmente no ChatGPT, né, pensando, ele mostra o caminho que ele fez, até te entregar algo mais qualitativo. Né. São modelos que acabam sendo mais caros para você rodar eles, mas tem sido o principal tópico. E o segundo, né, são os modelos multimodais, que eles entendem inputs não só textuais, imagem, voz, uma série de outras coisas. Deve ser um grande ponto para o ano que vem e evoluiu bastante. Agora, essa semana, teve a entrada ainda em ambiente de usuário controlado do Sora, né? Que você com prompt consegue vídeos interessantes até. Então imagino que isso tende a evoluir. Da mesma forma que, por exemplo, o Google, ele tende muito na linha de você conseguir gerar videogames em tempo de inferência com modelos generativos. Então tem algumas coisas interessantes mais nessa camada multimodal ou de modelos que raciocinam. Tá? Que é essa técnica de você obrigar ele a pensar, entre aspas, um pouco mais antes de te responder. Ô, Denis, e agora falando aí em relação a Blender e tal, a gente tinha comentado um outro dia que você tinha falado de montar uns laboratórios para o começo do ano que vem, chamar algumas pessoas aí para umas experiências novas e tal. O que você pode dizer a respeito disso? A gente vai ampliar agora com o lançamento da próxima versão dessa nossa próxima versão. A gente vai trazer algumas pessoas, vai convidar algumas empresas, alguns parceiros para utilizar mais a ferramenta, intensificar o uso dentro da equipe, antes de mais para frente ter uma versão aberta comercial. Legal, bacana. E, cara, acho que uma última reflexão sobre assim, muita gente chega com a expectativa que vai resolver todos os seus problemas sozinho. Não vai. Aí, em última análise, não substitui o trabalho do contador, do advogado, do engenheiro, mas ela acelera. Então, eu bato muito nisso. Quem aprender a acelerar processos vai ter vantagem competitiva. Quem não entender como usar a ferramenta, às vezes vai começar a tomar calor de quem já sabe usar esse tipo de ferramenta. Então, minha recomendação é: poxa, Denis, mas você não tem uma ferramenta para mim hoje? Não. Hoje não tem uma ferramenta para todo mundo. Mas já comece a usar as ferramentas que já estão no mercado para tarefas. Usa para tarefas simples. Eu tenho um sócio, um tal de Paulo Barroso, que ele já reconhece até se o texto foi gerado por... Ele já bate o olho e fala: isso aqui é texto do ChatGPT. Porque aí a pessoa também exagera, né? A pessoa começa a falar assim: escreva para mim. Poxa, escreva para mim também não é o espírito da coisa. Mas que é muito legal. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de usar vírgula. Não sei usar vírgula, jogo meus textos no chat, jogo meus textos ali no chat, sai super rápido. Aí depois eu passo para quando é um texto mais elaborado, eu passo para o ser humano revisar. Mas a revisão do ser humano já vai uma revisão muito melhor, porque ele já vai pensar assim, já vai olhar, ver se o contexto do que eu quero falar faz sentido. Não vai ficar, o ser humano, se o ser humano bate o olho num texto meu, ele já fala: nossa, põe a vírgula aqui, acerta o ponto. Ele deixa de fazer uma análise crítica, ele faz uma análise muito básica. Essa análise básica, a ferramenta ela é mais eficiente. Legal, bacana. Bom, agradeço então, Trida, pelo tempo, Denis, ter compartilhado aí essas novidades com a gente. E para você que ficou conosco aqui até agora, dê o seu like, comente aí embaixo se você já está utilizando a inteligência artificial nas suas rotinas, em sustentabilidade, em outras tarefas. Comenta aí para a gente saber, compartilha esse material se você gostou. A gente pode... É legal compartilhar e levar esse material para outras pessoas, né? Outras pessoas podem se interessar e se beneficiar dessas informações que a gente está compartilhando aqui hoje. Tá bom? Muito obrigado e nos vemos aí numa próxima edição do Conexão Blendon, conectando pessoas e ideias. Até mais.